os objetivos da carreira de estatística é formar profissionais capazes de analisar dados de forma crítica, isto é, entender os processos que estão por trás dessa análise de dados. Os estatísticos participam em muitas etapas da análise de dados, por exemplo, na coleta, na organização e também no desenvolvimento de ferramentas que possam ser utilizadas para as mais variadas aplicações. O campo de ação dos estatísticos é muito amplo. Os estatísticos podem atuar, por exemplo, na saúde, desenvolvendo novos medicamentos ou procedimentos médicos e analisando os dados gerados nessas pesquisas. Eles podem atuar no setor financeiro, analisando perfis de clientes, ou até nos esportes, por exemplo, analisando performances de atletas e equipes. Se o estatístico fosse o super-herói, o superpoder dele seria potencializar, aumentar o superpoder dos outros heróis. Isso significa, para qualquer área do conhecimento, aí você pode colocar medicina, engenharias, economia, publicidade, marketing, farmácia, pesquisa, qualquer tipo de área que eu consiga formular uma hipótese, alguma pergunta, algum questionamento, eu consigo transformar esse questionamento em uma hipótese estatística, que a gente chama, e a gente consegue verificar ou entender essa hipótese através de gráficos, contas e uma técnica que a gente chama de modelos. Então, através dessa modelagem, a gente consegue transformar em um problema matemático. Você, como estatístico, é treinado matematicamente para resolver esse tipo de conta. Você resolve essa conta e depois traduz o que aqueles números querem dizer para aquela área novamente. Então, isso é bem bacana. Foi até por isso que eu escolhi o curso, porque eu sempre gostei de matemática, mas gostava das outras áreas e não sabia exatamente como queria fazer, qual área queria seguir, e agora eu tenho a certeza que se eu enjoar de alguma área, se eu não gostar de alguma área, eu só troco de área, porque o meu perfil estatístico, o meu conhecimento estatístico, ele é amplo, ele é vasto, consegue ser aplicável para qualquer área. As matérias básicas de matemática que a gente tem são cálculo, vetores, álgebra linear, tudo isso da nossa base teórica matemática. No começo a gente estranha bastante essas matérias, porque é como aprender um novo idioma. Você tem que se acostumar com as regras, toda a formalização matemática, e aí depois o curso flui. E a gente tem também muitas matérias de computação para aprender a programar. E depois nas matérias de estatística, a gente acaba vendo como tudo isso funciona junto. Olá pessoal, tudo bem? Sou Karen Ayumi Tamura, formada no ano de 2003 no bacharelado em Estatística pela Universidade de São Paulo. Atualmente eu tenho 2 atuações profissionais. A primeira, eu sou professora doutora de uma escola de negócios chamada FIA Business School. E sou também conselheira executiva de uma empresa multinacional chamada Market Data Solutions Brasil. Durante os meus últimos 14 anos atuando como executiva no mercado, eu fui chefe de departamento do time de Estatística, Analytics e Ciência de Dados. E o que eu posso dizer, da minha visão de mercado, é que o estatístico ele é muito valorizado, né, por ser uma profissão que ensina durante a graduação como extrair valor dos dados e interpretar de forma com que as empresas e as instituições consigam concluir e interpretar essas informações. Mas afinal, o que é estatística? Muitas pessoas hoje em dia ainda não sabem que existe um bacharelado em estatística. Mas o que é estatística? Estatística é a ciência que se preocupa em extrair informação relevante de dados para a tomada de decisão ou compreensão de um fenômeno. Portanto, a estatística está preocupada com a coleta dos dados, como eu vou coletar esses dados para que aquela informação que eu precise esteja depois disponível. E como que eu vou analisar esses dados para que eu consiga extrair o que eu preciso, seja para tomada de decisão ou compreensão de um fenômeno. Fica aqui, então, um convite para você que se interessa pela área de ciências exatas para considerar estatística como uma possibilidade para a sua graduação.
Muito obrigada e fiquem bem.